e João ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo. Esse João aí é aquele que teve uma visão tremenda e maravilhosa do céu. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? O camarada teve uma experiência tremenda, só porque foi para a cadeia, só porque foi preso, só porque passou por uma adversidade. Faz uma pergunta dessa. As 7 realidades de conhecer a Deus. As 7 realidades de conhecendo Deus em nossa vida. Mas o problema é que para a gente ter experiência com Deus, a gente acha, às vezes, né? Quando eu estou falando isso de um modo geral, a gente acha que se a gente ficar em casa, que se a gente for ali trabalhar, que se a gente tiver uma vida certinha, uma vida ética, que se a gente fizer as coisas que uma pessoa de bem deve fazer, que se a gente tiver a nossa Bíblia lá em casa aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, às vezes a gente acha que a gente vai ter experiência com Deus. Se a gente fizer ali a nossa oração da manhã, às vezes a gente acha que a gente vai ter as experiências com Deus. Mas a realidade, irmãos, é que para a gente ter experiências com Deus, é muito mais do que isso. É algo que vai muito além disso. Porque deixa eu te dizer uma coisa. O inimigo, o vosso adversário, o diabo, Satanás, ele não está preocupado se você tem uma vida ética. Ele não está nem aí para isso. Na verdade, ele não se importa com isso. Você pode ser a pessoa mais ética que for. Para ele isso é apenas um detalhe. Você pode ser a melhor pessoa que for. Para ele isso é apenas um detalhe. Agora, quer ver o inimigo ficar realmente furioso com você? É você estar no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Tem muita gente com ética que vai para o inferno. Porque não é a ética, não são as boas práticas que levam uma pessoa para o céu. Então há, infelizmente, muitas pessoas de ética e de caráter no inferno. Porque esse não é um fator para nós chegarmos aos céus. É claro, quando nós somos transformados por Jesus Cristo, preste atenção, hein? Que eu estou dizendo para depois você não se confundir. Quando nós somos transformados por Jesus Cristo, eu não estou dizendo quando nós vamos à igreja, quando nós frequentamos a igreja, ou quando somos rotulados de crente, missionário, ou pastor, ou qualquer coisa parecida. Mas quando somos de fato transformados por Jesus, tendo uma vida de experiência com Deus, aí sim nós vamos para o céu. É esse tipo de pessoa que vai para o céu. Não é a pessoa que é bonzinho, ético, que é crente, que é pastor, missionário, ou seja lá o que for. Então o inimigo está preocupado exatamente de tirar você do centro da vontade de Deus, de impedir que você tenha experiências com Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, que eu tenho certeza que muitos vão ficar de boca aberta, abismados com isso. Ele tem conseguido. O diabo tem conseguido. Ele tem conseguido fazer com que muitas pessoas não tenham essas experiências com Deus. E muitas dessas pessoas são crentes que frequentam a igreja. São pessoas que vão aos cultos. São pessoas que leem a Bíblia. São pessoas que conhecem a Bíblia. E diga-se de passagem, um dos maiores conhecedores da Bíblia, quem é? É o próprio Satanás. Porque ele conhece, ele quer saber o que ele está enfrentando. Né? Ele quer saber como destruir os cristãos, como impedir esse relacionamento com Deus. E para saber isso, ele precisa conhecer a Bíblia. O problema é que os crentes, os servos de Deus que querem ter um relacionamento com Deus, muitas das vezes não conhecem a Bíblia. E aí fica complicado essa situação.
Mas, vamos lá, vamos falar sobre essas 7 realidades de ter uma experiência com Deus, de conhecer a Deus. Vou pedir para a mídia colocar aí para a gente o texto de João, capítulo 5, versículo 15, enquanto eu abro a água aqui. Perdão, João 5, 17. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Irmãos, o meu pai trabalha até agora significa o quê? Quem é que está trabalhando? O meu pai Jair Borretti, que alguns conheceram, talvez aqui, não sei se aqui. Alguém conheceu meu pai aqui, Jair Borretti? Não, né? Nem a minha esposa. Não é o meu pai, é o pai de Jesus, é Jesus que está falando isso. Jesus está dizendo que o pai dele, que é também o nosso, Deus, trabalha até agora. Deus está sempre trabalhando. Deus está trabalhando, irmãos, de forma constante. Na sua vida, através da sua vida e ao seu redor. O problema é que às vezes a gente não vê Deus trabalhar nem através da nossa vida, nem na nossa vida e nem ao nosso redor. Mas Ele está trabalhando. Ele está ao seu redor, dia e noite, trabalhando. Ele não cansa. Ele está em todos os lugares, alcançando todas as pessoas, fazendo algo especial e maravilhoso. Que às vezes, irmãos, é um detalhe que a gente nem percebe. Às vezes o agir de Deus ao nosso redor é algo que às vezes passa despercebido por nós. Nós não conseguimos ter uma noção disso, sabe por quê? Porque a gente está sempre esperando que Deus vai agir de qual forma? Sobrenatural. Normalmente nós queremos ver o agir de Deus como? Ribarabaxéia. Corta para lá, corta para cá, sentindo frio na espinha, falando aí em línguas estranhas, falando coisas assim maravilhosas. Irmãos, eu não estou aqui julgando ninguém, Deus age do jeito que Ele quiser, Ele é Deus, quem sou eu para poder? A experiência do irmão com Deus, quem sou eu para dizer se é ou se não é? A Bíblia diz que é os frutos, que diz que árvore que é aquela. Se eu disser que um pé de manga é um pé de laranja, é só eu deixar uma manga cair na minha cabeça que eu vou ver se é laranja ou manga. Na verdade, eu costumo dizer assim, se eu disser que um pé de jaca é um pé de limão, é só ficar embaixo e deixar cair uma jaca daquela que eu estou dizendo que é limão, né? Eu vou ver rapidinho que não é limão, né? Porque vai doer. É os frutos. Então, eu não estou aqui querendo julgar ninguém, criticar ninguém, mas a gente às vezes quer ver Deus agir assim. Às vezes a gente quer que o agir de Deus seja um vento forte destruindo o morro. Já ouviu falar sobre isso? Já, com certeza você já ouviu falar. Isso aí aconteceu com o profeta Elias. Quando ele entrou dentro da caverna e se escondeu, com depressão, com medo de uma mulher. Um homem com medo de uma mulher, mole, Fabiano? Com medo de uma mulher, se escondeu lá, aquela Jezabel terrível. Aí Deus apareceu lá, eu sou Deus, rapaz, tu acabou de destruir lá os 450 profetas de Baal, mais os 400 lá do outro profeta lá, e tu acabou com todo mundo, tá comendo essa mulherzinha aí, rapaz, dessa Jezabel de nada. E aí ele viu o agir de Deus e quebrava a rocha, destruía o morro, arrebentava tudo. Só que o texto diz que Deus não estava ali, naquilo. Mas às vezes a gente quer ver o Deus agir exatamente naquilo.
Se você se levantar contra o servo de Deus, você vai ver a mão do Senhor pesar sobre você, sim ou não? Vai dizer que você nunca falou isso. Eu já, irmão, já falei. Vai se levantar contra o servo de Deus, vai ver a mão do Senhor pesar. Às vezes pesa, às vezes não. Mas o fato que esse não é necessariamente o modo de Deus agir. Às vezes Deus age assim, às vezes Deus não age. Lá com o profeta, Deus não estava no vento impetuoso, mas estava numa brisa suave, conversando com o profeta. Afinal de contas, ele estava com o que mesmo que eu falei? Depressão. A pessoa está com depressão, tu quer forçar ela a fazer alguma coisa, vai dar certo, psicóloga Heloísa? Vai dar certo se você forçar uma pessoa com depressão a fazer? Não vai. Você tem que ter ali, tranquilidade para conversar com a pessoa, para que ela própria consiga encontrar os caminhos na mente, no coração, no emocional, para sair daquele buraco. Sim ou não? O curso básico de psicologia de verão deu certo, funcionou. Porque é assim, irmãos. Deus age também assim. Deus age também assim. Agora, uma outra forma que Deus também age ao seu redor e às vezes você não vê, pensa naquela vizinha que você tem vontade. Senhor, cala minha boca. Você sai da graça, você está pensando em sair da graça, aquele vizinho, acho que foi o pastor que falou isso de manhã, né, pastor? Aquele vizinho, foi o pastor, aquele vizinho que você está assim, meu Deus, manda a sua miríade de anjos agora e arrebenta com esse incircunciso, filho de Golias. A vontade é isso, irmão. E aí você quer ver Deus agir ali. Mas o que Deus está falando para você? Calma, meu filho. Calma. Irmãos, às vezes Deus quer que você seja um profeta. Mas não se esqueça que Jeremias era um profeta. E qual era o apelido de Jeremias? O profeta chorão. Dizem aí os especialistas que Jeremias foi, parece que o único profeta que não viu nada de bom acontecer na sua profecia, nas suas profecias. Era só desgraça, irmão. Que isso? Deus só falava com ele sobre as desgraças que viriam para o povo. E o pior, elas vieram. Então Deus está agindo. Você só precisa ver, entender, reconhecer. Coloca, por favor, Amós 3:7. Quando Deus está agindo, irmãos, acontece algo especial na nossa vida. Quando Deus está agindo e nós conseguimos ver, nós conseguimos ouvir. Quem é o profeta? Fala, eu. É você. Você é um profeta de Deus. Porque a hora que você tem uma mensagem para alguém vinda de Deus, do coração de Deus para o coração de alguém, você está sendo um profeta de Deus. Você não precisa ser o Jeremias, profeta chorão. Ó céus, ó vida, ó azar. Você não precisa ser aquele profeta que só fala, coisas ruins. Você não precisa ser aquela pessoa que fala, eis que te digo que Deus me mandou agora fresquinho. E vai acontecer isso na sua vida, varão, varô. Não precisa ser isso. Porque Deus, irmãos, não cabe numa caixa. Tem muita gente querendo empacotar Deus e vender. Não, esquece isso. Eu posso dizer aqui milhões de experiências que eu já tive com Deus e outras pessoas tiveram. Mas elas são as minhas e das outras, não são as suas, porque as suas são as suas. E Deus, Ele quer revelar a você aquilo que Ele vai fazer ao seu redor. Não é que Ele não vai fazer se Ele não revelar. O problema é que Ele revela, mas às vezes você não vê, às vezes você não enxerga, às vezes você não presta atenção. Porque você está fazendo outra coisa, está com o olho virado para outro lugar. Está com o ouvido atento a outro tipo de coisa que não é aquilo que Deus quer. O rapazinho teve aqui, como é que é o nome do radical ali mesmo? Hã?
João, eu imagino, eu não fiz ainda esse radical aí não, mas pretendo fazer. Eu imagino as experiências que esse rapaz teve lá, o João. E novo, qual a tua idade? 17 anos, irmãos. Tem um caminho inteiro pela frente, uma vida toda. Tenho certeza que muitos de vocês devem ter pensado assim: queria eu ter tido essa experiência com 17 anos. Queria eu ter conhecido aquilo que está escrito em Amós 3:7, quando eu tinha 17 anos. Queria eu não ter perdido tanto tempo da minha vida com besteira, com balela. Queria eu ter ouvido e aprendido como a gente consegue ter experiência com Deus com 17 anos. Porque aí, irmão, você pode ter uma vida inteira. Tem pessoas que só conseguem conhecer esse Deus maravilhoso, ter essas experiências com Deus com 30, 40, 50, 60, 70. Às vésperas de morrer, morrendo no leito de morte, ou pendurado numa cruz, não importa. Mas você está ouvindo sobre isso agora, nessa noite. E Deus está mostrando para você que quando Ele faz alguma coisa, ou quando Ele vai fazer, Ele revela para você. Sabe por que Ele revela isso para você? Não é para você ficar dizendo por aí assim, ó. Aí, tô assim com Deus, ó. Ah, meu irmão, eu sou o profeta de Deus. Mexe comigo não, hein? Abre teu olho. Eu falo e acontece. Deus fala comigo e eu revelo. Deus me mostra e eu te digo o que você tem que fazer. Acorda. Não é para isso que Deus revela a você o que Ele vai fazer. Ao contrário. Ele revela a você o que Ele vai fazer para que você possa ter um relacionamento com Ele. Conhecê-lo de forma profunda. Não conhecê-lo apenas de ouvir falar. Coloca, por favor, acho que é Mateus 11, 2 e 3. Não é conhecê-lo apenas de ouvir falar, mas é conhecê-lo pessoalmente. Mateus 11. Não é esse não. Bom, depois eu... Tira esse texto, irmão. Volta lá para o anterior. Às vezes a gente comete alguns equívocos aqui, irmão. Mas vamos continuar. Então, quando Deus se revela, Ele quer ter esse relacionamento contigo. Que é pessoal. E que é maravilhoso. E que vai mexer na sua vida. E que vai fazer a diferença em você. Alguma coisa vai mudar na sua vida. E sabe o que Ele quer que mude? Ele quer que você se junte a Ele naquilo que Ele está fazendo. Porque esse relacionamento, ele é um convite para você. Deus está lhe convidando para se juntar a Ele naquilo que Ele já está fazendo. Ele já começou. Ele já está agindo ao seu redor na vida das pessoas, nos corações das pessoas. E aí, a gente entra em contato com Deus, a gente entra em sintonia com Deus, nós começamos a desenvolver esse relacionamento através da oração, através da leitura da Bíblia. E aí a gente consegue abrir os nossos olhos espirituais. Aí nós conseguimos ver onde Deus está agindo, como Ele está agindo e na vida de quem Ele está agindo. E aí nós podemos ser instrumentos de Deus naquilo que Ele já está fazendo. A nossa vida vai
se adequar aos planos de Deus. É isso. É assim que funciona. Deus, Ele convida você a envolver-se com Ele em sua obra. Coloca aí, por favor, Êxodo 3, capítulo 3, versículo 7. Esse texto, irmão, ele vai falar sobre Deus falando com Moisés, né? Aquela figurinha ali da pessoa ajoelhada na sarça ardente. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Ali é Deus falando com Moisés. Deus estava tendo ali um diálogo com Moisés. Ali, irmãos, Moisés já tinha ali aproximadamente 40 anos. Tinha mais de 40 anos. E Deus estava falando com ele. Vocês lembram da história de Moisés, não lembram? Moisés foi encontrado por quem? Pela filha do faraó. Onde? No rio. Qual era a idade de Moisés? Bebê. Moisés era um bebezinho. E Deus vai falar com Moisés pessoalmente. Quando? 40 e poucos anos. Moisés foi livre da morte com, sei lá, 1, 2 anos ou menos, até 2 anos. E Deus vai falar com Moisés para ele se juntar a Deus na obra que Deus já estava fazendo, quando Moisés já estava lá no deserto, já tinha mais de 40 anos. Olha quanto tempo levou. Quando Deus começou a agir em relação a isso? Foi lá quando ele está falando com Moisés, com 40 e poucos anos? Foi quando? Lá atrás, quando Moisés era um bebezinho. Nem entendia de nada da vida, coitado. Ah, estou no barquinho. Nada, estava no cesto ali, ó, correndo o risco de ser comido por um jacaré. Muito jacaré naquele rio Nilo. Correndo o risco de afogar. Você já parou para pensar um cesto dentro de um rio? Por que não afunda? Um cesto não é totalmente vedado, não. Aquele não afundou. Fez lá uma preparação. Então, Deus já estava agindo há 40 anos ali, ó, em cima daquilo que ele se revela a Moisés para fazer. Eu não sei, irmão, quanto tempo Deus está agindo ao seu redor. Mas pode ser que agora ele está falando contigo para você se envolver a ele nessa obra que ele está falando contigo, para você se envolver com ele. Porque Deus não é regido pelo tempo. O tempo para Deus é, como é que é? 1000 dias, 1000 anos, um dia, um ano, e tanto faz. Ou seja, Deus está fora do tempo. Ele domina o tempo. Deus vê todo o tempo, Ele consegue ver o começo, o meio e o fim para nós, no mesmo momento. Porque Ele está fora do tempo, Ele não está incluído no tempo que nós estamos incluídos. Deus não envelhece, Deus não fica velho, Deus não era mais novinho lá em Gênesis 1 do que Ele é hoje, é o mesmo, não tem idade para Deus. O agir de Deus é constante, e às vezes a gente vai ver algo que Deus já está fazendo há tantos anos, agora. Já deve ter acontecido isso contigo, né? Meu Deus do céu, então aquilo que tinha acontecido lá, aquela experiência que eu tive, contribuiu para esse momento. Já aconteceu isso contigo, sim ou não? Agora eu entendo aquilo que eu passei lá atrás. E eu estou falando isso de verdade, irmãos, porque hoje, às vezes, eu vejo na minha vida coisas que eu vou entender hoje, algo que eu vivi há 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos. Por quê? Porque Deus já estava agindo desde lá. E eu fui me juntando a Deus, eu fui, pegando carona naquilo que Ele estava fazendo, e Deus foi agindo através da minha vida. E quando chegou hoje, que Ele, estou fazendo mais uma coisa aí, vem comigo ou não? Falei, vou sim, estou junto. Vamos nessa.
Deus, irmãos, Ele está falando com você. Não sei o que, mas Ele está falando. Eu tenho certeza absoluta que Deus está falando com você. Coloca, por favor, João 10, 25 e 24 e 25. Porque Deus, Ele sempre se revela para nós. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram: até quando será a nossa alma suspensa, se tu és o Cristo? Dize-no-lo abertamente. O próximo. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo tenho dito e não crede. As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam de mim. Ou seja, aquilo que a gente faz em nome de Deus, ou aquilo que Deus está fazendo e nós nos juntamos, é o que vai dizer que realmente nós estamos agindo juntamente com Deus. São as nossas experiências com Deus. E quando Deus fala conosco, acontece algo especial, como aconteceu com Moisés. Moisés estava lá, naquele deserto, vivendo a vida dele, e Deus falou com ele para ir para o Egito para livrar o povo. O que Moisés fez? Começou a dar desculpas. Moisés falou que era gago, Moisés falou que não dá para mim ir, está muito longe, tem aqui uma família para criar, tem tanta coisa para fazer. E eles nem te conhecem, como é que eles vão ouvir o que eu tenho a dizer? Quem sou eu? Eu sou um fugitivo. Tá, eu fui criado pela filha do faraó, mas tá bom, o faraó que tem lá é praticamente meu irmão, crescemos, fomos criados como irmãos. Tudo bem, eu entendo de tudo isso, só que esse cara quer me matar, eu saio fugido de lá. Irmãos, as desculpas que nós damos, elas são válidas na nossa cabeça. Elas são reais na nossa cabeça. Elas são verdadeiras na nossa cabeça. Mas não na cabeça de Deus. Para Deus, elas não valem nada. Para Deus, são apenas desculpa. Porque Deus, Ele não está mais preocupado em agir através da vida de pessoas que são capacitadas para isso. Porque muitas das vezes, as pessoas que são capacitadas não deixam Deus agir. Querem fazer por si só e acabam atrapalhando o agir de Deus. Não estou falando todo mundo não, tá? Estou falando às vezes. Mas quando a gente vai olhar a vida dos 12 apóstolos de Jesus, a gente entende muito bem isso. A Revolução 12, que começou há pouco mais de 2000 anos atrás e chegou até aqui, por isso você está dentro desse lugar. Começou com 12 pessoas simples, pescadores, gente bruta, gente da lida, gente que tinha pouco estudo. Alguns ali eram chamados de ladrão, outros de fato eram. Alguns ali eram pessoas extremamente religiosos. E tinha um que era tão religioso que era chamado de zelota, pelo zelo que ele tinha com as coisas religiosas. A preocupação não era tanto com Deus, mas com a religião que ele seguia. Então Deus pega essas pessoas, as improváveis, um bando de, à vista da sociedade, derrotados. Um bando de derrotados, irmãos. Jesus chama essas pessoas individualmente pelo nome, cada um vem, espera aí, você não, aquele ali não, aquele lá não, o outro, você. Deus escolheu a dedo aqueles camaradas
Não é quem estava de bobeira, quem se ofereceu, Jesus olhou para o lado, poxa, só tem você, então vem você mesmo. Não, não. Jesus escolheu a dedo, porque é assim que Deus faz, Ele chama cada um pelo nome. Quando Deus chamou você, Ele queria você. Ele não queria a pessoa que estava do teu lado lá atrás, mas era você. E se Ele queria a pessoa que estava do teu lado, eu não sei, mas Ele queria você. É contigo. Porque Deus fala individualmente conosco. E Deus começa esse mover todo com pessoas improváveis para que Ele possa agir. E aí, quando Deus começa a agir, quando Ele nos mostra o que Ele vai fazer, nós temos essa crise de fé. Nós passamos por esse choque. E aí a gente olha assim, meu Deus, é isso tudo? São essas mudanças que eu tenho que fazer na minha vida? Olha o que isso vai me custar. Olha o problema, Senhor. Senhor, tu tem noção do que tu está me pedindo para fazer? Olha o que eu vou ter que enfrentar. Um bando de gente armada, ter que ir lá para o Chapadão, ter que sair de madrugada aí evangelizando. Pior, ter que falar de Jesus para minha sogra ou para o meu sogro. Para algumas pessoas isso é terrível, né? Senhor, olha o que tu está me pedindo. Eu vou ter que deixar minha família para trás. Eu vou ter que deixar de fazer aquilo que eu gosto tanto. Eu vou ter que sacrificar tanta coisa que eu lutei tanto para conquistar. Eu vou ter que deixar isso para trás. Sabe por que acontecem essas coisas, irmãos? Porque nós entramos em crise. Nós entramos em crise. E eu tenho certeza absoluta que Pedro deve ter pensado assim: Jesus, tu é doido? Tu quer que eu largue o barco para seguir você? Não estou entendendo. Eu vou largar um barco. A gente não está falando de um barquinho de papel. É um barco, é onde eu sustento a minha família. Aqui, ó, bota a comida dentro de casa, eu ganho meu pão de cada dia. É para mim abrir mão disso, para poder ir seguir a você, sei lá para onde tu vai, fazer sei lá o quê. Que a gente está falando aqui do início do ministério de Jesus. Pedro não sabia o que ia acontecer. Pedro estava aprendendo, estava sendo moldado. Igual você, igual eu. Nós estamos aprendendo, sendo moldados. A gente pode ter tido algumas experiências no passado e beleza, deu tudo certo. Mas e essa de agora? E essa nova experiência? Tu sabe no que vai dar? Não sabe. E eu tenho visto muitas pessoas sendo usadas por Deus já há muitos anos. Em determinado momento a pessoa dizer para mim assim: olha, não sei o que Deus quer dessa vez, mas eu sei que Ele está me chamando para determinada coisa. O que vai dar nisso eu não sei. Porque é assim, irmãos, nós entramos numa crise de fé. Sabe por quê? É o universo todo querendo entrar dentro da sua cabeça. Porque Deus é maior do que o universo. É o poder na sua essência querendo entrar dentro da sua cabeça para você fazer aquilo que Deus quer que você faça. E aí sai de dentro do seu quadradinho, da sua caixinha, da minha caixinha, daquilo que eu tenho como projeto de vida, daquilo que eu acho que é o que deu o melhor para a minha vida. Ah, isso aqui está bom demais, mas às vezes o que Deus quer é muito maior. Eu duvido que em algum momento antes disso daí, Moisés tenha pensado que o nome dele entraria para a história. Eu duvido. Eu duvido que em algum momento, pescando lá, jogando a sua redezinha, Pedro pensou assim: daqui a 2000 anos, vão dizer que eu tenho a chave dos céus. Não é isso? São Pedro? Duvido que ele pensou sobre, duvido. É um pescador, pessoa simples, teve a sua crise de fé. E após a sua crise de fé, ele pôde ter as experiências com Deus. Agora sim, vamos ler sobre Mateus 11, 2 e 3. A crise de fé que nós temos quando Deus
fala conosco. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos por outro? Irmãos, esse João aí é João Batista. Esse João aí é aquele que batizou a Jesus. Esse João aí é aquele que teve uma visão tremenda e maravilhosa do céu, e ao Jesus vir em direção a ele, lá no Rio Jordão, falou assim, ó: para tudo, vem ali o Cordeiro Santo de Deus, de quem eu não sou digno nem de amarrar os cadarços da sua sandália. O homem olhou para Jesus, que ele já conhecia, era primo dele, mas o homem olhou para Jesus e falou assim, ó: esse aí é o cara, eu não sou ninguém, esse aí é o cara. E aí Jesus chegou perto dele e falou assim: eu quero ser batizado. Aí João fala o quê? Aquela frase célebre, né? Eu careço de ser batizado por ti e você está vindo a mim? Tem que ter muita fé, né, irmãos? Tem que estar muito ligado com Deus para ter uma experiência com Ele, para dizer uma coisa dessa. Sim ou não? Sim. O que está escrito ali? És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? O que aconteceu? O que houve com João Batista? Ué, o camarada teve uma experiência tremenda, só porque foi para a cadeia, só porque foi preso, só porque passou por uma adversidade. Faz uma pergunta dessa? Teve dúvida? Caiu por terra? E os anos todos, mais de 30 anos no deserto, lá em comunhão com Deus, buscando a Deus, tendo intimidade com Deus. De repente, só porque está preso ali um pouquinho de tempo, não durou nem alguns meses, mudou? Teve dúvida? É assim mesmo, irmão. Não se espanta não, porque é assim mesmo. O que Deus vai fazer através da sua vida, o que Deus já está fazendo na vida das pessoas ao seu redor é tão tremendo que faz você duvidar, sim. Não é para você sair correndo, gritando, salve-se quem puder, não. É para você questionar a Deus no sentido de: Senhor, é isso mesmo? Eu só preciso saber se é isso mesmo. É para me fazer? Fala comigo. Me mostra certinho. O que é para fazer? Como que é para fazer? Eu só preciso ter certeza, Senhor. Eu só preciso saber que tu está mandando eu pular. Se é para pular, eu pulo. Se é para andar por cima da água, Senhor, eu ando. Se é para entrar dentro do fogo, eu entro, Senhor, não tem problema. Mas eu só preciso ter certeza que é papo de homem aqui, ou de mulher, né? Eu só preciso ter certeza que é eu e tu. A crise de fé, irmãos, nos leva a isso. Porque a crise de fé, ela é aquele momento em que você precisa testar a sua fé. Sim ou não? Vamos falar de José do Egito? Um rapazão, bonitão, novo, estava ali chamando atenção. Foi para a casa lá do Potifar, né? Administrando tudo. Ah, sou o cara, deixa comigo, deixa que eu resolvo. Aí tem a mulher do camarada lá, que está lá carente, coitada, que o chefe trabalhava muito, não dava atenção à patroa. Aí está a mulher lá carente, aí olha lá para o José, rapaz novo, bonitão. E aí, a maldade no coração faz a mulher investir contra o rapaz. Aí o que José faz? Sai correndo. Tá repreendido, mulher, tu é esposa do meu patrão. E foi embora, numa boa. Todo mundo acha que foi exatamente assim? Se todo mundo acha que foi assim, tem alguma coisa errada comigo. Porque na minha cabeça é o seguinte: está lá José trabalhando, fazendo a lida dele, seja ela qual fosse. E está lá uma mulher bonitona,
Ops, você é a esposa do meu patrão, não vou nem olhar. De repente a dona vem para cima dele, o coração dele já começa a disparar, de nervosismo. A mulher começa a vir com uns papos estranhos, uma conversa meio torta. E ele, opa, sai de mim, tentação, sai para lá, coisa. Eu estou com Deus, essa mulher, meu Deus, tira esse pensamento da minha cabeça, sai de mim, coisa ruim. Estou falando alguma besteira? A carne é fraca, irmãos, a Bíblia mesmo já diz isso. Eu tenho certeza que esse camarada lutou contra aquilo ali, primeiro na mente dele, segundo no coração. Porque, irmãos, a tentação não vem sobre aquilo que é ruim para a gente, é sobre aquilo que é bom nos nossos olhos, é sobre aquilo que a gente quer ter, é sobre aquilo que a gente alimenta. Porque se fosse, desculpa a expressão, se fosse lá uma mulher feia, beça, toda enrugada, parecendo aquele maracujá de gaveta, será que ia ser uma tentação tão grande assim para José? Talvez não. Mas era algo que o atraía, com certeza. Mas o que ele fez? Não vale a pena. Eu preciso estar focado nos propósitos de Deus para a minha vida. Amém? Eu preciso estar focado. Não importa a tentação que virá. Não importa a provação, porque às vezes não é a tentação, mas é uma provação. Igual aquele hino, né? A prova está doendo, Senhor. Às vezes está doendo, você está, Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu já estou desesperado a ponto de jogar tudo para o alto, dar-lhe uma bicuda e sair correndo, gritando, salve-se quem puder. Mas, sempre tem o mais, graças a Deus sempre tem o mais. Mas eu vou focar aqui naquilo que Deus quer para a minha vida. Eu vou vencer essa tentação. Eu vou superar essa provação. Em nome de Jesus, eu vou passar por isso. Amém, irmãos? Pode falar aleluia, o pastor Levi deixa. Aleluia? Isso. Irmãos, eu vou vencer. José, Davi, Moisés, Josué, nenhum teve vida fácil. Tantos outros, você já passou por tantas aí que tu clamou, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda, senão eu vou jogar tudo pro alto. Me ajuda, senão eu vou estragar com tudo, eu vou cair de cabeça aí nesse lamaçal do pecado. É assim, irmãos. Eu não sei qual é a fraqueza de cada um. Graças a Deus eu não sei. Mas é nessa fraqueza que o inimigo vai lá nos perturbar. É essa fraqueza que nós temos que vencer. E a nossa crise de fé, muitas das vezes, ela nos leva até essa fraqueza. Para ver se a gente confia. Para ver se a gente vai de fato acreditar que Deus vai prover. O Deus da provisão, da providência. Para conseguirmos vencer essa grande crise de fé. E quando nós enfrentamos essa crise de fé, irmãos, não é porque Deus é sádico e Ele quer ver você sofrer. Não, esquece isso. Não é porque Deus só vai atender as suas orações se você subir a escadaria da Igreja da Penha de joelhos. Não é por isso não, irmão. Não é por isso, porque senão a pessoa que anda de cadeira de roda, coitado, nunca vai receber uma bênção de Deus, sim ou não? Deus não quer ver o teu sofrimento. Afinal de contas, não são os sacrifícios que mais agradam a Deus. O que agrada a Deus é o quê? Um coração puro. Agradar a Deus não está nos sacrifícios. Está no desejo do seu coração, na pureza do seu coração. Porque você pode fazer uma coisa que é muito sacrificial, que exige muito sacrifício teu para Deus. Mas se você não fizer isso com amor, desculpa, mas você está sendo tolo.
É o famoso sacrifício de tolo. Você está fazendo algo que não tem significado nenhum. Eu vou fazer aqui um jejum de 50 dias. Eu não quero, Senhor. Tu sabe que eu não quero fazer esse jejum, mas eu vou fazer. Para que faz? Para que vai fazer uma coisa que você não quer fazer? Deus não está preocupado com o teu jejum, o teu sacrifício. Deus está preocupado com o teu coração. Agora, se você vai fazer um sacrifício de um dia, para mim, que sou fominha, um dia já é um sacrifício tremendo. Mas com o teu coração voltado para aquilo, Deus vai se agradar. Porque não é o teu sacrifício, é o teu coração. Porque quando nós temos essa crise, ela nos leva a fazermos ajustes em nossas vidas, adequações. João 5:19. Coloca aí, por favor. Essa crise não é para fazer a gente sofrer. Essa crise é para melhorar. Essa crise é para fazer a gente se ajustar. Jesus começou o seu ministério com quantos anos? 30. O que ele fez até 30? A Bíblia aqui que nós temos fala pouca coisa sobre o que ele fez, os 12, fala pouquíssima coisa. Tem uns livros apócrifos aí que fala aí, algumas coisas aí, até meio mirabolante. Mas a gente não tem muita informação do que Jesus fez até os 30. Só que nos 30 começou o seu ministério. Nos 30, Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho, ele, por si mesmo, nada pode fazer, ou não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele, o Pai, faz, o Filho o faz igualmente. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, amém? Jesus faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, amém? Todo mundo comigo aí? Beleza. Então Jesus, como Deus, tinha capacidade, habilidade, sabedoria, conhecimento, poder suficiente para fazer o que quisesse, sim ou não? Sim. Ele poderia fazer o que desse na telha dele? Sim ou não? Sim, ele podia, ele tinha habilidade, capacidade, conhecimento. Jesus é Deus. Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele fez tempestade se acalmar, água virar vinho, morto ressuscitar, o camarada andar em cima da água. É tanta coisa que ele fez. Ele poderia ter feito muito mais. Mas tudo que ele fez foi algo que ele... Quer saber? Hoje eu vou fazer isso. Sim ou não? Não. Não, irmão. Não. Não foi isso. Jesus fez... Está escrito ali. O Filho faz igualmente. Jesus só fez aquilo que Deus determinou que deveria ser feito. Jesus só fez aquilo que Deus estava fazendo. O plano que Deus começou no Adão a desenvolver durante toda a história, Jesus falou assim: agora é minha parte. Eu vou aqui me encaixar nesse plano, nesse agir. Jesus não tirou da cabeça dele o que achava que poderia, mas ele não, vou seguir o plano. A gente não tem um plano? Tem. Então vou seguir o plano. Irmãos, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para você. Deus tem um agir para você. Deus tem algo maravilhoso e especial na sua vida. E único e exclusivamente para a sua vida. Ou para quem está perto de você através da sua vida. E não adianta você querer chamar outro, botar a responsabilidade em cima de outro, ou a culpa em cima de outro, que não vai rolar. É contigo. É você e Deus, Deus e você.
Ninguém mais podia morrer naquela cruz, só Jesus. Ele poderia ter inventado ali, pensado em outra história. Eu acho até que ele pensou, hein? Pai, se for possível, ou seja, pai, estou com as ideias aqui, vê se a gente não... Ah não, deixa isso para lá. Pai, faça a tua vontade. Não vão passar esse cálice não. Eu até pensei aqui da gente mudar o cálice aí, mas deixa isso para lá. Vamos manter aqui o foco no plano original, naquilo que tu já está fazendo. Não vão fazer a minha vontade, vão fazer a tua vontade, Senhor. Não é isso que está escrito lá? Só estou falando de forma diferente. É isso que está escrito para a tua vida, meu irmão. Deus está agindo do seu lado. Deus quer agir através de você. E Ele está te chamando para se juntar a Ele nessa obra. Fazer os ajustes necessários para que você possa, de fato, ter experiências maravilhosas com Deus. Para que você possa vir até aqui à frente, como veio o João, que o pastor chamou, é porque o pastor falou assim, ó, rapidamente, em 2 minutos. Aí o rapaz usou 2 minutos. Porque se o pastor falasse 20, ele ia usar 20. 1 hora, ele ia usar 1 hora. Porque quando Deus começa a agir na nossa vida, irmãos, a gente tem tanta experiência para contar, que às vezes a gente não achava nem que aquilo era experiência com Deus, mas é. Eu lá no meu carro, eu imprimi um negócio, plastifiquei e coloquei lá. Aí eu coloquei meu canal no YouTube, Pastor Valdonir Borretti, deixo ali. Porque hoje em dia, trabalhando na Uber, eu não posso ficar abordando as pessoas. Porque eu até perco, eu sou até expulso da Uber. Tem lá as políticas deles lá, né? Que a gente não pode ficar discutindo religião, política. Futebol até pode, mas religião e política não pode discutir. Sexualidade, não pode. Eu não posso me intrometer na vida de pessoas em relação à sexualidade delas, dar conselho. Eu me intrometer. Mas se a pessoa perguntar, muda tudo. Então o que eu fiz? A estratégia que Deus me deu. Coloca esse papelzinho aí. Aí eu botei. Aí fica lá. Quem quiser olhar, olha. Quem não quiser, não olha. Vira e mexe, alguém pergunta assim, você é pastor? Sou. E aí, irmãos, você não tem noção do que acontece naquele carro. Você não tem noção. Às vezes eu paro a corrida, encerro a corrida e o passageiro fica ali, ó, chorando, ouvindo, falando. Às vezes o passageiro sai dali e fala, graças a Deus, foi Deus que botou você na minha vida, pastor. Agora no Natal, acho que foi Natal, Ano Novo, acredita, eu tomei uma mãozada da passageira na orelha, bum, pegou de raspão. Mas ela não estava me agredindo, ela estava batendo no namorado dela. E ela estava sob efeito de álcool, ela deu-lhe a mãozada nele, errou, ele se esquivou e pum, pegou aqui na minha orelha. O que é isso, menina? Em nome de Jesus, subindo a serra ali de Maricá, aquela serra estreitinha, de Maricá não, de Piratininga, uma serra estreitinha, perigoso. Pra vocês terem uma noção, eu achei um espaçozinho, um recuo, eu parei o carro, desci do carro, não encostei, mas botei a mão nela e falei assim, está repreendido em nome de Jesus. Tu não vai matar a gente aqui não. Eu fiz isso, irmãos, com a passageira. Eu tive que fazer, porque a mulher estava possuída. E aí ela acalmou, parou de bater no marido, que ela estava batendo no marido. Marido, namorado, sei lá. E ele preocupado em se defender, e ao mesmo tempo preocupado com a Maria da Penha, né? Com a Lei Maria da Penha, para não fazer alguma coisa e eu não denunciá-la. O senhor está vendo que ela está me batendo, né? Eu estou vendo, sim. Resumo da história. Eu fiz a dona, era uma garota jovem, 27 anos. Eu fiz ela colocar o cinto de segurança, que ela não queria de jeito nenhum.
Porque logo em seguida a gente ia passar na ponte de Niterói. Meu medo era aquela mulher abrir a porta e se jogar ali, que ela estava nesse tipo, assim. E o Espírito Santo falando comigo. Teve uma hora que eu comecei a orar ali, dirigindo, e dando soco no volante, e clamando em voz alta. Aqui é a casa de Deus, aqui é o lugar que está o Espírito Santo, e todo demônio vai sair agora em nome de Jesus. E o casal atrás, ouvindo. Eu sei que quando a gente chegou na ponte, eles estavam indo lá para Jacarepaguá. Quando começou na ponte, aquele demônio saiu, irmãos. A dona se acalmou. Eu comecei a aconselhá-los, comecei a falar de Deus para eles, e aí fui falando um monte de coisa, encontros de casais, relacionamento, dificuldade, agir de Deus, um casal bonito, uma moça bonita, um rapaz bonito. Eu falei, vocês têm tudo para dar certo. Para resumir bem a história, no final eu falei assim, vou orar por vocês. Orei por eles, e ainda falei assim, vocês têm que ir para casa e ter uma relação lá, né? Namorar para ver se acalma um pouco também e deixar Deus agir na sua vida. Eu sei que começou eu tomando a tapa na orelha, no meio do caminho a gente quase caiu na ribanceira da serra e terminou com eles ali, a gente orando, eles me agradecendo muito. A dona melhorou lá o que ela estava sentindo, se era efeito de droga, de álcool, do demônio, seja lá o que fosse, saiu em nome de Jesus. E parecia um casal, sabe aquele casal maravilhoso, nota 1000, saíram de braços dados, feliz da vida dentro do carro. E eu olhando, eles indo assim, dando tchau, eu falei, Jesus, tu é bom demais. É assim, irmãos, Deus é bom demais. São experiências que nós vamos tendo com Deus. Eu não fiz nada, eu não comecei nada. Eles que começaram. O Espírito Santo foi movendo ali e as coisas foram acontecendo. Eu estava ali, aí imagina, você está trabalhando na virada do ano, acho que era ano novo, na virada do ano pensando, poxa, está lá minha esposa em casa, eu estou aqui trabalhando. Aí começa a trabalhar, fazer a corrida com uma situação dessa. Os irmãos podem ter certeza, o meu pensamento no início da viagem não era em abençoar aquele casal, não. O pensamento era de botar os dois para fora. Sai do meu carro, vai embora daqui, em nome de Jesus. Sai para lá, vai perturbar minha viagem. Já estou aqui, já indignado. Ainda vem vocês aí, cheio de cachaça, me encher as ideias. Eu confesso, irmão, no começo foi isso que eu pensei. Mas no final, falei, Senhor, obrigado, porque tu botou esse casal dentro desse carro. Que eu vou te dizer, irmãos, se eles tivessem ido em outro carro, olha, possivelmente teria acontecido uma desgraça. Possivelmente. Eu vi ali que Deus queria me usar. Deus estava trabalhando na vida daquele casal. E através da minha também, porque eu também aprendi coisas ali. É assim que Deus faz. São experiências que a gente menos espera. São coisas que às vezes a gente não está nem ligado, tá ligado? A gente não está nem tendo noção do que está acontecendo, mas Deus está movendo, irmãos. Tudo ao seu redor. Nada passa desapercebido. O acaso não existe. Big Bang é conversa fiada para boi dormir. E aqui não tem nenhum boi, nem nenhuma vaca, irmãos. Aqui somos todos filhos de Deus. Isso que, pode ser que pode ser nada, está tudo dentro dos planos de Deus. É você e eu que às vezes desviamos do plano. Às vezes não olhamos para o plano. Às vezes não entendemos tudo isso que está ali. Às vezes não compreendemos o que precisamos fazer para ter essas experiências que Deus quer que a gente tenha. E como eu disse aqui, se você não estivermos atentos, o que Deus está fazendo, Ele vai continuar fazendo. Simplesmente, a gente não vai participar. Você, eu, vão ficar de fora do agir de Deus. Deus tem coisas maravilhosas para você. Os americanos usam uma frase que eu acho muito interessante. Eles falam assim, Deus tem coisas tremendas na sua caixinha, no seu armário. É como se Deus tivesse um armário gigantesco com várias gavetas. E cada gaveta daquela tem o nome de uma pessoa. Então tem 8 bilhões de gavetas.
E ali dentro daquelas gavetas, Deus tem várias coisas para você. Naquela que está o teu nome, Fabiano. Fabiano das Couves, né? Fabiano, o nome dele todo ali, que eu não sei. Lima, Fabiano Lima, tá lá. Então na gaveta do Fabiano Lima tem um monte de coisa lá que Deus colocou. Só que essas gavetas só são abertas na hora que nós temos essas experiências com Deus. Aí Deus vai lá, tira uma coisa e pum. Deus vai lá, tira outra e pum. Ele não tira tudo e derrama em cima de você, porque tu não vai conseguir, não vai suportar. É uma por uma, é no processo, é no caminhar, é no dia a dia. E é ao passo que você permite o abrir dessas gavetas. Porque às vezes a gente não quer, irmãos. Eu passei 10 anos da minha vida com a minha gaveta trancada. Eu não queria saber de gaveta de Deus, não. Eu não queria saber da gaveta de Deus, deixar trancada lá. Foram 10 anos sem ter experiências com Deus. Deus tem coisas tremendas e maravilhosas para a sua vida. E o que nós queremos, o que Deus quer, é que você tenha essas experiências com Deus. Você seja um instrumento nas mãos de Deus para que a sua vida seja uma vida abundante. Não foi isso que Jesus Cristo disse? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Abundância quer dizer na sua totalidade. Abundância quer dizer em tudo que a sua vida pode abranger. Não sei você, mas já teve vezes que eu pensei assim, Senhor, a minha vida se resume a isso? É só isso? Ficar sentado 12 horas dirigindo, 12, 14, 16, dirigindo para cima e para baixo? Deus tem muita coisa, muita coisa. Deus te criou de uma forma completa. E é para que você possa ser usado por Deus de uma forma completa, de uma forma abundante. Que Deus esteja completando essa palavra ao seu coração.